Olha você aí, que bom que estamos juntos para mais um momento de histórias da Bíblia. Eu espero que você goste muito da história de hoje. Senta aí, presta atenção porque lá vem a história. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Havia um homenzinho torto, morava numa casa torta, andava no caminho torto, sua vida era torta. Um dia um homenzinho torto, a Bíblia encontrou, e tudo que era torto, Jesus endireitou. Jesus endireitou. Jesus endireitou. Bom dia, pessoal! Bom dia, crianças! Hoje quem vai contar a história somos nós dois, pai e filho. É isso mesmo! Ah, Pedrinho, eu tinha uma vontade muito grande de entrar aqui. Essas árvores são tão bonitas, né, meu filho? Ah, pai, o que foi? Isso tudo é computador. Ah, meu Deus, ah, meu Deus. É mesmo, filho? Claro, papai! Ah, então vamos à história de hoje. Qual é a história de hoje, Pedrinho? O dia em que Deus mudou a vida do apóstolo Paulo. E isso está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 9. O papai contou essa história hoje de manhã para mim. Verdade, nós conversamos sobre isso. E por uma razão. O Pedrinho tem um amiguinho chamado João. E esse João tem feito o que com você, Pedrinho? Bullying. E bullying não é uma coisa boa. Ele vivia caçoando, ele vivia fazendo coisas erradas com o Pedrinho. E todas as vezes que Pedrinho voltava para casa, ele às vezes voltava chorando, não queria comer. Mas aconteceu algo tão bom, gente. É verdade. No domingo passado, o João foi a uma igreja. E naquela igreja, ele ouviu o evangelho, ele ouviu a palavra de Jesus sobre o amor. E ele mandou um zap para mim. E no zap ele pedia perdão por tudo que ele estava me fazendo. Mas aí nós começamos um outro problema, que foi perdoar. O Pedrinho estava conversando comigo e dizendo assim que não acreditava que alguém pudesse mudar assim. Pois é. E aí o que eu fiz? O papai contou a história do apóstolo Paulo. E aí a gente conversou e nós resolvemos contar essa história para você. A história do apóstolo Paulo, o início da vida dele, começa numa viagem. Ele estava viajando para a cidade de Damasco. E o que é que ele iria fazer lá? Ele estava indo para perseguir a igreja, prender os cristãos. E ele conseguiu cartas especiais lá do sacerdote de Jerusalém para fazer isto. Ele era muito mal com a igreja. Verdade, a Bíblia diz que ele respirava ódio dos cristãos. Mas os planos do apóstolo Paulo foram totalmente modificados. Sim, quando ele estava viajando, a Bíblia diz que uma luz brilhou, uma luz bem forte. E quando esta luz brilhou,
Saulo de Tarso, que esse era o nome dele, caiu no chão. E ele ficou sem enxergar. E passou alguns dias assim, 3 dias e 3 noites. Mas na hora que ele viu aquela luz, aquele clarão, ele também ouviu uma voz. A voz dizia assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Era Jesus falando com ele, tanto que ele perguntou: quem és tu, Senhor? E Jesus respondeu: eu sou Jesus, a quem você está perseguindo. Por quê? Porque perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. E naquela hora ele ficou sem saber o que fazer. Os que estavam viajando com ele tiveram que ajudá-lo. Ele continuou a viagem, mas agora os planos eram outros. Ele passou todo aquele tempo refletindo sobre a necessidade de mudar. E só mudou, ele só voltou a ver, a enxergar, quando um membro da igreja, chamado Ananias, foi à casa dele, colocou as mãos sobre a cabeça do apóstolo Paulo e orou, pedindo que Deus transformasse a vida dele. E naquele momento, naquele dia, a vida de Saulo de Tarso mudou completamente. Ele deixou de ser perseguidor, passou agora a ser perseguido. E é ele quem nos ensina, e esse é um versículo tão lindo da Bíblia, que quando ele diz que as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez de novo, tudo se fez de novo. E eu estou muito feliz. E sabem por quê? Porque o Joãozinho vem hoje brincar com a gente aqui em casa. Ele está vindo aí. Pois é, e a gente vai preparar um lanche bem gostoso para celebrar a mudança do Joãozinho. Fique atento, porque Deus continua fazendo transformações na minha vida e na sua vida. Aliás, deixa eu lhe perguntar uma coisa. O papai está dizendo para eu lhe perguntar o que Deus precisa mudar na sua vida. Pois é, ore sobre isso e peça a Deus para que você se torne uma pessoa cada dia melhor. Abraço, gente! Beijos, crianças!